O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos estão livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-las a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele é uma sequência do Evangelho que nós vimos semanas atrás, na semana passada, aliás, em que, uma vez que Jesus vê que os apóstolos compreenderam a sua identidade profunda, Jesus prepara os apóstolos para a sua desfiguração. Ou seja, Jesus, em Cesareia de Filipe, pergunta a Pedro: quem dizem que eu sou? E então, Pedro diz: Tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vejam que a profissão de fé de São Pedro não diz somente que Jesus é o Messias, diz que ele é o Filho de Deus. Pedro compreendeu que Jesus é Deus. Por isso, Deus Pai, que iluminou isso a São Pedro, iluminou o fato, essa fé de que Jesus é Deus, repete isso de forma mais explícita ainda no Monte Tabor. Jesus sobe a montanha, no Monte da Transfiguração, e então aquilo que era invisível fica visível. A glória de Jesus se manifesta a Pedro e ele ouve a voz: Esse é o meu filho muito amado, escutai-o. Vejam, a bondade de Deus que iluminou primeiro a alma de Pedro num ato de fé. Ele é o Filho de Deus. Agora confirma esse ato de fé com uma visão, com a manifestação, com a epifania, com a transfiguração. É o meu filho mesmo. Pedro teve a sua fé confirmada de forma extraordinária, porque Jesus confirmou: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Teve sua fé confirmada de forma extraordinária, porque o Pai confirmou: Esse é o meu filho muito amado. Teve a sua fé confirmada pela nuvem, o Espírito Santo, que desceu sobre eles. A Trindade inteira confirmou a fé de Pedro: Pai, Filho e Espírito Santo. Só que agora, Deus quer preparar a fé de Pedro, dizendo: escutai-o. Escutai o que ele diz. E o que é que Jesus começou a dizer? Que nós precisamos crer e adorar Deus presente num homem que será desfigurado na cruz.
Vejam, os apóstolos vacilaram na fé. Os apóstolos vacilaram na fé porque, diante de Jesus crucificado, não conseguiram mais enxergar o Filho de Deus. E, no entanto, como Maria, eles precisariam adorar o cadáver de Cristo. Sim, porque quando Jesus morreu na cruz, a alma de Cristo se separou do corpo de Cristo. Isso é um ser humano. Isso é a natureza humana. A alma e o corpo se separam. Mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade, em união perfeita, em união hipostática, não se separou nem da alma nem do corpo. Deus estava naquele corpo. A alma não estava, mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade estava unida àquele corpo, em união hipostática. Era um cadáver, morto, humanamente falando, mas intimamente unido à divindade. A alma de Cristo, separada do corpo, continuou unida à divindade. O corpo de Cristo, separado da alma, continuou unido à divindade. Maria, quando recebeu o cadáver do seu filho nos braços, aquela imagem que nós temos de Nossa Senhora da Piedade, a Pietà, Maria com Jesus morto nos braços, Maria está adorando aquele cadáver, porque é Deus. Mas padre, é um cadáver. Sim, mas é o corpo morto do Filho de Deus eterno que não morre. O homem morre, Deus não morre. E uma vez que Deus assumiu aquela humanidade está para sempre unida a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a dor, nem a fome, nem a espada. Nada será capaz de nos separar do seu amor. O cadáver de Cristo é sumamente digno de ser adorado. Nós não temos medo, nós católicos, não temos medo de pintar um cadáver na cruz. Meus queridos irmãos, não tenhamos dúvida. Os evangélicos ficam perplexos, estonteados, escandalizados, porque nós dobramos o joelho na Sexta-feira Santa diante de um cadáver. Na Sexta-feira Santa é isso que nós fazemos, não é? O padre desvenda, o padre tira o véu da cruz que retrata, que simboliza o cadáver de Cristo, o corpo morto de Cristo. E nós, imitando a Virgem Maria, o adoramos. Mas esse foi o escândalo dos apóstolos na Sexta-feira Santa. Eles não adoraram, não deram o passo de adorar o corpo desfigurado e morto de Cristo. Não reconheceram. Jesus, no entanto, no Evangelho de hoje, ele está dizendo, o Pai lá no Monte Tabor disse, escutai-o, escutai-o, é o meu Filho amado, escutai-o. E o Filho amado que diz, escutai-o, diz, o Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão. Eles o matarão. Jesus está dizendo, escutai-o, diz o Pai. O Espírito Santo está lá iluminando Pedro, iluminando André, iluminando Tiago, iluminando João, escutai-o.
Naquele cadáver continuará o meu filho muito amado. Não é mais um homem vivo, mas Deus vivo está naquele homem morto, que ressuscitará ao terceiro dia. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Claro, ressuscitará ao terceiro dia, ninguém tem dúvida. Jesus hoje não é cadáver, Jesus está vivo no céu. No entanto, os apóstolos se escandalizaram e não adoraram como Maria. Mas nós adoramos Jesus, sim. Tenhamos isso diante dos olhos. O crucificado que nós temos em nossas igrejas é um cadáver. E nós adoramos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos glorificamos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós dobramos o joelho diante de um cadáver. Repito, hoje Jesus não é cadáver, hoje Jesus está glorioso no céu. Na sexta-feira santa ele também não é cadáver, na sexta-feira santa ele está glorioso no céu. Mas na sexta-feira santa nós fazemos o exercício de fé, de dizer que se nós estivéssemos no Calvário diante do cadáver, nós adoraríamos mesmo assim. E nós adoramos o sacrifício de Cristo na cruz e o seu amor. E por que eu estou dizendo tudo isso? Vamos agora aplicar na nossa vida. Hoje, nós não vemos o corpo de Cristo, mas nós temos uma coisa visível, que é o corpo visível da igreja de Cristo. O que é o corpo visível da igreja de Cristo? É a igreja visível na sua unidade de fé professada, porque tem a fé interna, a fé escondida. Eu não estou falando da fé escondida, eu estou falando da fé professada. Quando a gente levanta no domingo e diz, creio, isso é fé, é visível, sim ou não? Aquele ato visível de professar é um ato visível de uma realidade invisível. Pode ser que tenha gente na assembleia que não tem fé nenhuma e está repetindo feito papagaio. Pá, 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 pá. Não interessa. Eu estou falando do visível. Existe o corpo visível da igreja. A unidade visível dos mesmos sacramentos de Cristo. Visível. Essa unidade visível, gente, a missa pode ser celebrada com maior dignidade, com incenso, casula, canto gregoriano, latim, maravilha. Ou, infelizmente, com menor dignidade. Mas a missa, quando ela é válida, ela é visível. É a igreja visível que está nos sacramentos. A igreja visível é a unidade da mesma fé professada, dos mesmos sacramentos celebrados, com maior. A fé pode ser professada com maior ou menor clareza. Os sacramentos podem ser celebrados com maior ou menor esplendor. E o mesmo governo eclesiástico. A nossa comunhão visível. Nas missas, o padre diz, em união com, una cum, em união com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Mário. Pode acontecer que o governo visível da igreja seja de um grande santo, como São Pedro, de um grande santo, sei lá, como São Gregório VII. Tem tantos papas santos, São Gregório Magno, São Leão Magno. Vou fazer a lista aqui dos papas santos, não termina nunca.
Mas pode ser que a comunhão visível da igreja seja com um grande pecador. Existem papas historicamente que foram grandes pecadores. Alexandre VI, que só para dizer um dos seus pecados, não foi o único, um dos seus tipos de pecados, teve 12 filhos, com várias mulheres. João XII, que era um papa jovem, desvairado, que fazia banquetes no Palácio de Latrão, e no final de um banquete, bêbado, ordenou todos os comensais, homens, mulheres e os cavalos. Ordenou os cavalos. Tudo foi inválido, claro, ele estava bêbado. Mas nós temos que crer que o corpo visível da igreja, mesmo desfigurado e crucificado, é o corpo místico de Cristo. Existe um grande erro que vai se espalhando pela internet, pelo mundo, de falta de fé, chamado sedevacantismo. O que quer dizer isso? As pessoas veem um defeito no Papa e dizem, não é o Papa, pronto, acabou. Como os apóstolos vacilaram na fé ao ver o cadáver de Cristo. Não é Deus, não pode ser. Um corpo assim desfigurado, um corpo visível, desfigurado e morto, não pode ser. Não é Cristo. Maria adorou. Quando nós vemos o corpo visível da igreja, da fé que deveria brilhar, professada com clareza, mas às vezes é professada com fórmulas capengas por alguns. Dos sacramentos que deveriam ser celebrados com esplendor, mas às vezes são celebrados de forma mesquinha, miserável. Do governo eclesiástico que deveria ser exercido com justiça, com retidão, com virtude, com prudência, e pode ser exercido de forma confusa. Algumas pessoas olham para a igreja ao longo dos séculos, são 2000 anos de história, gente, tem muito capítulo para a gente contar. As pessoas olham para a igreja ao longo dos séculos desfigurada em várias situações. A igreja flagelada, desfigurada. Ela foi primeiro flagelada e desfigurada pela perseguição dos romanos. Depois foi flagelada e desfigurada pelas heresias. Depois ela foi flagelada e desfigurada pelos maus eclesiásticos. Depois flagelada e desfigurada por revoluções políticas. Hoje é flagelada e desfigurada pelas ideologias que de todos os lados nos atacam. O corpo visível da igreja, flagelado e desfigurado, é o corpo místico de Cristo. Meus irmãos, não caiamos na heresia protestante que acha que a verdadeira igreja é um grupinho de fiéis, justos e santos que professam a fé, mas que a gente não sabe onde está. É isso que os protestantes acham. E é isso que os sedevacantistas terminam achando. Eles que se acham tão antiprotestantes terminam caindo no erro do protestantismo.
Por quê? Porque acham que a igreja está em um grupo de fiéis puros, que está em algum lugar invisível. Meus queridos, Jesus, sua divindade e sua revelação infalível nos pede para aderirmos à Santa Igreja Católica. É necessidade, não somente de preceito, mas de meio relativo, não vou explicar aqui teologia, mas meio, é necessidade de meio, nós pertencermos à Igreja de Cristo visível aqui na terra. Deus não pediria que nós pertencêssemos à sua igreja visível se ela não fosse encontrável, se a gente não pudesse verificar sua presença em algum lugar visível. Como é que eu vou crer na encarnação de Cristo nos seus dias aqui na terra, se não se vê a humanidade em lugar nenhum? Pois mesmo que ela esteja lá, nos seus resquícios de um cadáver, eu tenho que adorar. Como é que eu vou aderir à igreja de Cristo se ela não é visível em algum lugar? Ela tem que ter, desculpa, eu vou usar uma linguagem inadequada, mas a igreja de Cristo tem que ter endereço. Visível, tem que haver pública profissão de fé, tem que haver pública celebração dos sacramentos, tem que haver governo eclesiástico, de pastores visíveis, que esperamos que sejam santos, mas nem sempre são historicamente. Esperamos que sejam prudentes, mas historicamente, quantos papas e bispos criaram confusão dentro da igreja? Mas é a estes homens, ao governo da igreja visível de Cristo, que nós devemos nos aderir em comunhão, e não podemos perder a comunhão com o corpo visível do governo eclesiástico da Santa Igreja Católica. Para isso e para permanecer nesta comunhão, una cum, nós precisamos derramar o nosso sangue, como os santos fizeram, para não perder a comunhão com a Igreja de Cristo. Comete um grave erro, comete um erro tremendo quem se escandaliza olhando as páginas da história de 2000 anos com o corpo desfigurado da Igreja de Cristo. Como cometeram um grave erro os apóstolos, que se escandalizaram com o corpo desfigurado de Cristo. Os evangelhos desses dias, Deus confirma a nossa fé. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João. Não foi nem a carne nem o sangue. Não procure na carne e no sangue. Você vai perder a fé em Cristo, você vai perder a fé na igreja, você vai se escandalizar. Mas nós somos o povo que pertence ao corpo de Cristo. Esse corpo místico e invisível, com os vínculos de fé, esperança e caridade que nos unem a Cristo, com a graça santificante e os dons do Espírito Santo que nos unem ao corpo de Cristo, estes vínculos invisíveis têm também, em contrapartida, os vínculos de unidade visível na mesma profissão externa da fé, na mesma celebração dos santos sacramentos e na mesma comunhão de governo eclesiástico. Digo para aqueles que nos acompanham nas redes sociais, sei lá em que diocese você mora, você pode ter uma humana antipatia pelo seu bispo,
mas derrame o seu sangue para não perder a comunhão com Ele. É seu dever e sua salvação, porque sem a unidade na igreja visível de Cristo, você se perderá no inferno para sempre. Não quer dizer que você precise estar de acordo com todas as decisões prudenciais dele, mas quer dizer que nós precisamos obedecer em tudo à Santa Igreja, com toda a hierarquia das obediências. O pároco me pede uma coisa, eu obedeço a ele, se ele não estiver em desobediência com o bispo. O bispo pede uma coisa, eu obedeço a ele, se ele não estiver em desobediência com o preceito do Papa. O Papa me pede uma coisa, eu obedeço a ele, se ele está me dizendo uma coisa que não está em desobediência com o preceito divino. Qualquer católico sabe que se tem um preceito divino que diz, sei lá, não cometerás adultério, qualquer autoridade eclesiástica que me mande cometer adultério, eu não vou obedecer? Estão escandalizados com isso? Não, todo mundo sabe disso. O governo eclesiástico da igreja precisa ser obedecido, sabendo que eles são instrumentos de Deus, mas não são Deus. Devem ser obedecidos. Sempre. Fazer todo o esforço de estar em comunhão. Mas eu tenho que cuidar, né? Para que a comunhão com aquilo que é menos não rompa a comunhão com aquilo que é mais. Tem hierarquia. A igreja, essa comunhão com o governo hierárquico da igreja. Eu não posso dizer, eu obedeço ao meu pároco, se o pároco está em desobediência ao bispo. Não faz sentido. Eu não posso dizer, eu vou obedecer o padre Paulo, que é vigário, mas o padre Paulo está desobedecendo o pároco, que está obedecendo o bispo, que está obedecendo o papa, que está obedecendo Deus. Entenderam? Padre Paulo obedece ao pároco, Padre Overlan, que obedece ao bispo Dom Mário, que obedece ao Papa Francisco, que obedece a Deus. Se alguma coisa nessa cadeia de obediência se romper, a gente vai ter que pular uma etapa, porque o menor precisa obedecer o maior. A igreja é visível. A igreja não é uma comunidade invisível de fiéis. Lutero achava que o corpo de Cristo era invisível nos justos que tinham fé. Calvino achava que a igreja é invisível nos predestinados. Nós sabemos que a igreja, ela tem vínculos invisíveis e vínculos visíveis. Os vínculos invisíveis são fé, esperança e caridade, sem os quais ninguém vai para o céu. E o vínculo visível é a profissão de fé, os sacramentos e o governo. As duas coisas deveriam andar juntas. Quando falta um dos lados, o que fazer, padre? Aí precisa de um curso de eclesiologia que eu não vou dar aqui, eu estou fazendo uma homilia. Não vou resolver todos os casos. Mas é importante que nós saibamos isso. É importante que nós não nos escandalizemos, e essa é a lição que o Evangelho de hoje quer nos trazer. O Pai, no Cristo transfigurado, o Pai diz, escutai-o. E o que é que ele diz? Pessoal, eu vou morrer, não se escandalizem. Transferindo para os nossos dias, a igreja pode ser crucificada, desfigurada, não se escandalizem. Como os apóstolos viram o Cristo no seu corpo desfigurado, nós temos também a obrigação de ver o corpo místico de Cristo nos sinais visíveis, embora às vezes desfigurados.